Uma ótima tarde a você. Hoje é 14 de julho, terça-feira, e começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Que bom estar contigo. Você que está nos acompanhando pelas parabólicas em todo o Brasil, pela Claro TV. Você também está nos vendo aí pela Neo TV no Brasil e no Paraguai, pelo Facebook, pelo YouTube. Acompanha também a partir deste momento no portal sba1.com e linkado aqui no canal do Boi no Agricultura BR a partir de agora. A TV Imaculada Conceição, com sinal aberto em todo o Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre carne. Sobre carne e sobre como a China compra muita carne. Vou trazer aqui dois gráficos interessantes que mostram como que os chineses compraram carnes no primeiro semestre do ano de 2020. Olha, foi muito acelerado. Foram 73,5% de alta na compra, na aquisição de carnes feita pelos chineses, frente ao mesmo período do ano passado, que não foi baixo, que foi muito alto também, e os chineses aceleraram ainda mais essas compras, principalmente quando falamos a respeito de carne suína e carne bovina. Números gerais na tela, de acordo com o Departamento de Alfândegas da China, você vê aqui um volume total de carnes e miudezas no primeiro semestre que os chineses compraram, num total de 4.750.000 toneladas. É muita carne. É muita carne que os chineses compraram, 4.750.000 toneladas, alta de 73,5% frente ao mesmo período do ano passado, é o que a Agricultura BR destaca para você. Vamos mostrar agora como que foram, você viu ali 4 milhões e tanto, né? Vamos mostrar agora os dois principais tipos de carne que foram adquiridos pelos chineses. Carne suína, que é a favorita deles, é uma carne mais barata que a bovina, e a bovina, que talvez vai entrar fácil aí dentro daquilo que é chamado de preferido, né, pelos chineses, é uma carne mais cara, evidentemente a carne bovina. Mas vamos dar uma olhada agora como é que ficou o cenário, então, 6 meses de importação chinesa de carnes. Veja como aumenta. Primeiro semestre, carne suína, os chineses compraram nada mais, nada menos do que 2.120.000 toneladas de carne suína, alta de 140%, uma alta realmente muito relevante para o mercado. Carne bovina, quase 1 milhão de toneladas, 997.000 toneladas de carne bovina foram compradas pelos chineses, uma alta de 42,9%. E o que explica esses números? Bom, pode deixar na tela aqui um pouco atrás, aqueles números ali, 140% em relação a carne suína e 42,9% em relação à carne bovina. A China começa a acelerar suas compras de carne e mais ou menos na metade, carne bovina, na metade do primeiro semestre do último ano e acaba no final, no segundo semestre, precisando de muita carne. O começo do ano passado, os chineses, evidentemente, tinham um estoque, o estoque de carnes lá é público, portanto, é o governo da China que administra isso. Então, eles tinham um bom estoque de carne suína, isso é fato, então, eles tinham um bom estoque de carne suína. Então, esse ano, não que não tivesse esse estoque, tem esse estoque, mas ele não era tão elaborado como acontecia no ano passado. Estoque de carne bovina não tem, então, eles estão comprando, mesmo, era uma alta ano passado e uma alta agora de 42% para a carne bovina, portanto, chineses comprando muita carne, na média geral, 73,5% de elevação na importação de carnes pelos chineses. Sigo falando agora de China, mas agora dentro do aspecto soja. Vamos saber como é que foram as compras chinesas de soja no primeiro semestre. Os números foram apresentados nesta madrugada aqui no Brasil e os chineses compraram esse volume. Olha só, junho deste ano, com a China fazendo aquisições de 11.160.000 toneladas de soja, foi o que foi importado pelos chineses.
contra 6.510.000 toneladas em junho do ano passado. Portanto, a alta na compra de soja por parte dos chineses é de 71%. As importações agora em julho, inclusive, a China deve ver chegando lá no território chinês mais 10 milhões de toneladas, ou importa, né, para a chegada neste mês de julho, um volume realmente muito expressivo em relação às compras chinesas também para a oleaginosa. No final da tarde de ontem, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou os números do seu acompanhamento de lavouras, é o relatório Crop Progress, que trouxe uma piora. Olha só que interessante, porque choveu nos Estados Unidos, mas de qualquer maneira trouxe uma piora para as áreas em boas e excelentes condições, caíram alguns pontos, 3 pontos percentuais foi o recuo nas áreas em boas e excelentes condições para a soja norte-americana. Veja no gráfico como é que ficou então este cenário, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, 68% das áreas em boas condições, eram 71% semana passada, 25% em médias condições, 7% em condições ruins ou muito ruins. 48% da lavoura floresceu, em comparação com a média de 40% nos últimos 5 anos. 11% neste momento das lavouras norte-americanas estão formando vagens, mas com a chuva que teve, a expectativa era de uma melhora na situação das plantas, da soja e também do milho que está no campo. Sigo falando de Estados Unidos porque tivemos uma comunicação, aliás, um comunicado muito importante hoje mais cedo, que trouxe esses números aí. Você está vendo 129 mil toneladas de soja que a China comprou dos norte-americanos para entrega, evidentemente, na safra 2020 e 2021. Mas esse não é o principal número. Ainda hoje eu vou falar que a China comprou mais de 1.200.000 toneladas de uma única vez de milho. Olha que número. A China realmente entrou no mercado de milho, já faz um tempinho. A China tem se enchido de milho e, como algumas pessoas têm dito por aí, alguns analistas já estão falando há alguns meses, a China pode se tornar também um grande importador do cereal, mas milho é um assunto de logo mais no Agricultura BR, porque eu sigo falando de soja. E você viu que tem informações aí de venda de soja hoje, ontem as lavouras pioraram até o último domingo. Vamos saber como é que vem soja sendo negociada em Chicago. Soja aqui já vem começando a acumular de semana com muita queda. Hoje recupera parte das perdas desta segunda-feira. Veja só que a posição de agosto para a soja norte-americana, negociada na Bolsa de Chicago, está em $8, 79 centes mais 2 por bushel. Vai ganhando agora 0,7% aqui no cálculo rápido. Posição de setembro, $8, 75 centes mais 4 por bushel. Novembro, $8, 78 centes mais 6 o bushel. Os negócios que eu vou destacando agora com soja, vai subindo 0,28% aqui a posição de novembro. Janeiro de 2021, $8, 84 centes por bushel. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago que você acompanha conosco aqui no Agricultura BR. Falo de dólar agora, dólar comercial, hoje soja recuperando, né, depois de quedas mais expressivas. Vamos ver como é que vem o dólar comercial agora, dólar no Brasil, operação com a moeda norte-americana em alta, passa de R$ 5,43 o dólar comercial neste momento, R$ 5,43 mais 9 é quase 5,44, alta de 0,94%, quase 1% de alta para a moeda norte-americana. Daqui a pouco quero saber do Pulga por que esse dólar está subindo mais hoje, quase 1% de elevação. E olha, eu tenho falado das altas e mostrado aqui na Agricultura BR as elevações que nós temos tido com os valores da soja no mercado físico brasileiro, que tem muita sustentação. Os comentários em linha geral é que se tem pouca soja no Brasil, e é pouca mesmo, as exportações, as estimativas não param de subir, assim como as estimativas muito mais
simples, muito menores do que aquelas que se aguardavam no começo do ano em relação ao que se deve ter de estoque de passagem da safra 19/20. Já há quem diga num estoque de passagem, o Brasil tem um estoque de passagem baixo mesmo, mas já há quem diga em um estoque de passagem que não chegue nem a 1 milhão de toneladas. É isso mesmo, abaixo inclusive de 600 mil toneladas, o pessoal está comentando isso em off, mas o Brasil não tem soja, já não tem soja agora e a expectativa para o final do ano ainda é menor. Vamos dar uma olhada como é que vem soja no porto agora. Nós temos soja no ambiente portuário, de acordo com a Grãos Corretora, entrega agora em agosto, nós temos R$ 116,00 pelo valor da saca de 60 quilos para os portos de Santos e Paranaguá, R$ 116,00 por saca de 60 quilos, é o que eu vou trazendo para você aqui no Agricultura BR. E olha, parte dessa estabilidade, desse valor, inclusive mais alto que ontem, é dólar. Houve a recuperação em Chicago? Sim. Só que a gente sabe que o mercado brasileiro está meio desatrelado mesmo de Chicago, já faz bastante tempo, inclusive. O que nós temos é um dólar mais forte. E o dólar vai chegando próximo a 5,44. Está ali, ó. Está no limiar de 5,44, quase 1% de alta. E eu quero conversar com Walter Puga Júnior agora para saber o que vem acontecendo no mercado financeiro, o que vem acontecendo com o dólar comercial para justificar essa alta mais expressiva. Walter Puga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, hoje um dia atípico, né? O dólar começou o dia com queda, mas em seguida os dados vindos de empresas norte-americanas acabaram provocando aí uma reação do dólar frente a outras moedas. Independente disso, o que ocorre no Brasil é que há uma ligeira recuperação de todas as moedas frente ao dólar. Então, deveria ocorrer também com o real, não é o que está ocorrendo agora. O dólar sobe frente ao real, neste momento a R$ 5,43, chegou a se aproximar de R$ 5,45, ou seja, nós temos aí uma perspectiva diferenciada para o real quando comparada com outras moedas, ou seja, o real continua, vamos dizer assim, mais fraco, né? Sofre mais o real frente ao dólar do que outras moedas de países como o Brasil. O dólar, vou repetir, tinha uma queda frente ao real no começo do pregão desta terça-feira, mas em seguida voltou a subir. Há, na verdade, uma atualização do Banco Central também muito importante sobre o fluxo cambial e isso será divulgado agora nesta quarta-feira. Os últimos números, tome nota, olha, mostram que em julho começou já com um déficit de 400 milhões de dólares nos primeiros 3 dias do mês, depois de um rombo aí de quase 2 bilhões e 800 milhões de dólares em junho. Portanto, esses números já preocupam o mercado, isso estaria causando aí, possivelmente estaria causando já essa mudança, vamos dizer, no comportamento do dólar. Agora, uma informação importante eu gostaria de ressaltar, Fabiano, é que a atividade econômica no Brasil já mostra uma retomada, uma recuperação agora. Números divulgados pelo Banco Central apurados em maio já mostram um avanço de 1,30% no chamado ICBR, né? Ou seja, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR. Ele é considerado, na verdade, um sinalizador do PIB e registrou uma alta em maio de 1,31% sobre os números apurados em abril. São dados que foram divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central. Isso sinaliza, de um lado, alguma recuperação para a economia brasileira. Agora, vale lembrar que em abril, esse mesmo índice perdeu quase 9,5%. Inicialmente se calculava até uma queda de quase 9,75%. Para esse mesmo índice em abril. Tivemos também a perspectiva, no acumulado de 12 meses, a perda foi de 2,08%. Na comparação com maio de 2019, representou uma queda de mais de 14,20%, mas é um sinal de recuperação. Sinal de recuperação que, na verdade, nem todos os analistas concordam, viu, Fabiano? Essa recuperação divulgada pelo Banco Central, né, dados de maio sobre meses anteriores, na verdade, para alguns analistas não significam muito. Agora, o que acontece neste momento é que há uma oscilação no mercado de bolsa e uma oscilação positiva. A nossa bolsa sobe agora 0,63%,
está neste momento aos 99.300 pontos, já chegou a se aproximar aí de 98.300 pontos, ruma para os 100 mil pontos, isso lógico, muita oscilação no mercado, mas sinalizando aí números positivos mais adiante. Há um esboço de recuperação? Há. Para alguns analistas, no entanto, isso não significa muito, depois de fortes perdas que a economia brasileira sofreu nesta pandemia. Entre as ações que têm destaque hoje, as maiores altas, Petrobras, que sobe nesse momento mais de 2,80%, nós temos também Vale, que sobe quase 4% agora. Aliás, papéis da Vale sobem porque a demanda chinesa por minério de ferro é muito forte, assim como por outras commodities, como soja brasileira, por exemplo. Não é surpresa que haja uma recuperação nas ações da Vale diante dessa busca, vamos dizer, maior, né, por parte da China, de minério de ferro. Isso significa uma retomada da economia chinesa, que é a grande parceira comercial do Brasil, é um bom sinal, por isso nós temos esse movimento de alta. Vale ressaltar também que as ações da Petrobras sobem porque grupos de investidores lá da Noruega já sinalizam que a Petrobras merece investimento, né? Já sinaliza, assim, capacidade de receber investimento. Por isso, temos a Bolsa em alta, mas o dólar também sobe e isso não é bom neste momento. O Banco Central tenta controlar a situação. Ao longo do dia nós veremos aí o caminhar das negociações, tanto no câmbio como na Bolsa. As perspectivas são boas, Fabiano. A princípio, são boas. Melhores do que nós tínhamos em meses anteriores, lógico. É com você. Tá certo, Walter Pulga Júnior, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. E olha, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo de milho, falo o que vem acontecendo com o que está no campo no Mato Grosso, como é que vem a situação de comercialização da safra atual, inclusive da próxima, 2021, comercialização aceleradíssima de milho no estado do Mato Grosso e a China, hein? A China comprou mais de 1.200.000 toneladas de milho de uma vez só, a China comprando muito milho, é assunto de logo mais aqui no Agricultura BR, que volta já. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o milho e eu falo sobre a ação da Conab para realizar frete e fazer com isso um leilão. A Conab realiza nessa próxima segunda-feira um leilão de frete para a remoção de 30.200 toneladas de milho que estão localizadas em municípios do estado de Mato Grosso, de Sorriso e Vera. O destino são os estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Essas 30.200 toneladas de milho estão vinculadas aos estoques de contrato de opção. Esta operação visa manter o abastecimento de programa de vendas em balcão de forma a atender pequenos criadores e a gente sabe como o milho está difícil. Conab, então, realiza leilão de frete na próxima segunda-feira. Vamos falar de milho agora no estado do Paraná. E por lá, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná, atingiu 11% a colheita do milho em segunda safra. É o que nós vamos mostrar agora, também falando como que estão as condições do milho no estado do Paraná. Veja só que 44% está em boas condições. Essas médias que a gente está mostrando aqui, em relação ao que acontece no momento, a qualidade das lavouras, 44% em boas condições é um número baixo. É um número baixo, assim como aquilo que está ruim, está um número bastante elevado no estado do Paraná. Isso aconteceu por conta do clima em momentos cruciais, definitivos para o desenvolvimento da lavoura. Então, 44% vem em boas condições, 37% em médias condições, 19% em condições ruins para esse milho. É claro que isso é preocupante, ainda mais no ano que o Brasil tem risco de abastecimento de milho, com os valores se mantendo bastante elevados.
E de acordo com o boletim do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, neste momento se tem um número de colheita para o estado do Mato Grosso em 61,13%. Isso representa um avanço intersemanal de 14,97 pontos percentuais. O IMEA informa que vai avançando a colheita mato-grossense, entretanto, bastante atrasada frente aos números que eram registrados no mesmo período no ano passado. Então vamos comparar uma colheita com a outra, que fica mais claro para as pessoas perceberem. Ano passado, nessa mesma época, a colheita estava em 76,2%. Neste momento, como eu disse, 61,13%. Assim vem os negócios com o cenário de colheita de milho segunda safra em Mato Grosso. Mas você sabe o que está acelerado? Comercialização. Olha, comercialização. Quando a gente fala de comercialização antecipada, comercialização da soja no milho, você pode imaginar números que são muito mais acelerados do que nós tínhamos em períodos passados. A explicação é simples, isso tem a ver com o câmbio aqui no Brasil, um dólar bem forte frente à moeda local, que é o nosso real, e também uma demanda, tanto interna quanto externa, muito expressiva. Essas situações dão preço no milho, dão preço na soja, se for o caso também, mas agora falamos de milho e é muito acelerada a comercialização antecipada de soja. E você vê aqui essa soja mato-grossense comercializada, vindo aqui com os cenários que nós trazemos para você em todo o Brasil. Olha só o que acontece. A média dos últimos 5 anos de comercialização de milho em um determinado ano é de 73,9%, quase 74%. Ano passado, 2019, todo o milho produzido no Mato Grosso, nessa mesma época do ano, estava, que é junho, estava 77% comercializado. Pois veja você, junho encerrou no Mato Grosso com 87% de todo o milho produzido já comercializado. Isso significa aí que falta muito pouco, falta pouco mais de 10% do milho do Mato Grosso ser todo comercializado nesta campanha atual. E eu estou falando do milho safra 19/20, o milho que sairá do estado do Mato Grosso neste ano. Portanto, chegando aí já a 87% negociado. Você acha isso pouco? Veja só, vou falar daquele milho que, olha, não plantou nem soja ainda, quanto mais milho, né? Mas vou falar da safra do milho 2020-2021? Pois é. Essa safra também vem com uma comercialização muito rápida e antecipada no Mato Grosso. E é o que eu vou mostrar agora, mostrando como é que vem essa aceleração para o milho. Você tem aqui o que aconteceu nessa época do ano, eu estou falando de junho, tá? Então, nos últimos anos, os últimos 5 anos, você tem uma média para junho chegar com uma comercialização de milho de 9,6%. Nada mal, né? Nada mal comercializar antecipadamente 9,6%. Ano passado, nessa mesma época do ano, portanto, junho, estava em 26,6%, que não é ruim. É bastante antecipada essa comercialização também. Então, nós tínhamos, em junho de 2019, a nova safra comercializada, 26,6%. Mas olha o que está acontecendo com a safra 2021 em junho de 2020. 40,9%, quase 41% da safra comercializada se aproxima, pode chegar ao final de julho com a metade da safra de milho mato-grossense da campanha nova 2021 já comercializada. Isso já é um cenário inédito, nunca visto, mas aí sim seria algo extremamente rápido em termos de comercialização. O produtor está conseguindo travar preços interessantes, está conseguindo fazer bons negócios e tem os feito. Semana passada, o Steve Ketcha, da Cereal Par, analista de mercado, falava comigo, eu perguntava para ele respondeu ali por e-mail, a gente colocou as mensagens dele na tela. Mas o que é? A China
está se transformando num grande importador, um grande comprador de milho. Não há dúvidas disso. Já havia muita gente há mais tempo comentando que a China poderia vir a comprar muito milho no mercado internacional e a China veio. E ela chegou com muita fome, com muita aptidão pelo milho. E tem ido buscar esse milho lá nos Estados Unidos, é onde tem milho, né? A grande caixa forte de milho do mundo são os Estados Unidos. Estados Unidos normalmente produzem algo próximo a 400 milhões de toneladas. Essa próxima temporada deve ter uma produção de 381 milhões de toneladas e está vendendo milho. E a China, ou os importadores chineses, compraram nada mais, nada menos que 1.720.000 toneladas de milho de uma única só vez. É isso mesmo, 1.720.000 toneladas de uma única vez. Os relatórios diários de vendas avulsas do Departamento de Agricultura norte-americano, eles têm mostrado praticamente todos os dias alguma venda de milho americano para os chineses. Mas um volume desse, de uma única só vez, é a primeira vez, quase 2 milhões de toneladas compraram os importadores chineses de milho. E será que isso deu um ânimo diferente lá na Bolsa de Chicago para o milho? Porque para milho a situação climática melhorou, né? De acordo com o relatório apresentado pelo Departamento de Agricultura americano, melhorava ontem e o milho vinha derretendo. Vamos saber como é que vem o milho hoje? Milho vem na estabilidade, né? Porque a situação é simples, né? O milho melhora a condição, o clima melhorou a situação de lavoura nos Estados Unidos. Então, pode confirmar uma lavoura muito boa, pode inclusive vir a ser maior, mas nós tivemos aí demanda, tem demanda para o milho americano, então, em final das contas, tudo estável no dia de hoje. Posição de setembro para milho nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, $3,29 mais 6 o bushel. Dezembro, $3,37 mais 2. Março, $3,47 mais 6. E a posição de maio, $3,54 mais 4. É o que eu vou falando e destacando aqui com o milho, que você acompanha conosco no Agricultura BR desta terça-feira. E olha, eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco o assunto é café, essa estimativa do Secafé, que o Brasil ou as tradings que operam com exportação de café no país possam operar com uma exportação total acima de 40 milhões de sacas. É muito café a ser embarcado. Você pode aproveitar e falar conosco. Eu estou aí com a mensagem aberta, já estou recebendo mensagem aqui de alguns telespectadores. Entra no Facebook aí, manda mensagem aqui no Agricultura BR, que eu quero falar com você enquanto a gente vai para o intervalo comercial. E olha, a situação criada pela pandemia no Brasil fez com que muitas feiras agropecuárias fossem adiadas, entrassem em versões online, portanto, pela internet, sem participação de público, ou mesmo canceladas. Claro que o cancelamento é a decisão mais difícil a ser tomada, isso aconteceu com o AgriShow, não tem posicionamento para acontecer uma AgriShow, e a Expo Inter não vai acontecer no ano de 2020. E sobre este assunto, sobre os impactos que isso traz para a pecuária brasileira, para a agricultura brasileira e também para as empresas que acabam vindo para essas feiras apresentando seus produtos, nós vamos trazer agora uma reportagem que mostra o que acontece com a Expo Inter 2020 com o repórter João Veríssimo. Indústrias que estavam prontos para participarem da maior feira da América Latina não conseguem esconder o descontentamento e a frustração com a decisão do governo gaúcho de cancelar o evento. Essas empresas que produzem equipamentos para o campo de alta tecnologia e são consolidadas no mercado interno, bem como exportadoras para diversos países, além de exporem seus produtos, sempre foram reconhecidas pelas suas qualidades e também pela relação com o mercado. Este ano não terão suas vitrines para negócios e aí terão que buscar caminhos alternativos. O presidente do Sindicato Rural de Cruz Alta concorda que a feira provoca aglomerações, mas considera que o produtor não vai compensar os prejuízos, mesmo fazendo negócios virtuais. Nesse momento é uma aglomeração muito grande, é uma aglomeração quase desproporcional de pessoas, né? E eu acho que foi
uma boa iniciativa do governo e das entidades como a Farsul e outras entidades de cancelarem o evento esse ano, mesmo sendo 50 anos da Expo Inter, né? Exposição Internacional de Animais reconhecida no mundo inteiro. Mas há naturalmente uma frustração a isto. A frustração é porque é um centro de negócios muito grande, né? Tanto de máquinas como animais. É o local de premiação de animais, onde o animal passa o ano todo se preparando, o criador de animais puros principalmente, passa o ano todo preparando as suas estrelas para serem premiadas e serem valoradas, né? Que a princípio, o cara, vê se um animal ganha um prêmio na Expo Inter, o seu valor muda. Então, esse sentimento de frustração, principalmente daquelas pessoas envolvidas, que vivem Expo Inter e vivem o ano todo pensando na Expo Inter, né? Qual é a alternativa a isso? A alternativa de comercialização está acontecendo, né? Com essa mudança de paradigma que está havendo, nós estamos muito trabalhando a questão virtual. Então, feiras virtuais, remates virtuais, mas não é a mesma coisa que a feira, né? Por sua vez, os produtores de ovinos do Rio Grande do Sul, através da Associação Brasileira de Ovinos Naturalmente Coloridos, através do presidente Ramiro Cerutti de Oliveira, culpam o governador do estado pela decisão de cancelar a feira. Infelizmente a gente vinha com tudo pronto, com os animais todos preparados, com um custo muito alto em cima disso e simplesmente o governo marcou a Expo Inter e em dias, acho que um intervalo de 2 semanas, se não me engano, já foi cancelada a Expo Inter. Eu acho que está tendo outras alternativas de uma realização de uma outra feira através do secretário da Agricultura e da FEBRAC, mas é essa pergunta que fica para nós, ovinocultores, né? Como que se pode realizar uma feira dos mesmos moldes dentro do Parque Assis Brasil em Esteio e não se realizar a Expo Inter? Ou seja, a Expo Inter poderia ter sido feita. Com certeza, com certeza. A gente tem essa questão da pandemia, é preocupante, a gente está tomando os cuidados, estamos tomando os cuidados, né? Porque a maioria das famílias dos ovinocultores aí, o que não é idoso, tem idoso dentro da sua casa, mas enfim, ela tinha total condições. Dentro do plano de prevenção, né, que a BCC construiu, que a BCC fez, os moldes, poderia ter sido adotado pela comissão da Expo Inter e ter sido realizada a exposição. Infelizmente, um ano sem Expo Inter é um ano de preparação, é um ano, não digo jogado fora, porque de alguma outra forma nós, a associação, vamos trabalhar a comercialização desses animais. A gente fica triste mesmo, abalado. Eu falo para a questão dos funcionários, né? Porque existe propriedade que tem cabanheiros que dormem com os animais, que apelidam os animais, que tem um carinho enorme pelos animais. E esse funcionário não vai numa praia, esse funcionário não sabe o que é um carnaval. A vida dele é a Expo Inter. E simplesmente por uma decisão do governador do estado, tiraram toda essa vida, todo esse sonho de um humilde funcionário, de um humilde cabanheiro aí, e logicamente, né, de nós, presidentes de associações de raça e produtores e proprietários desses animais também, que estamos trabalhando dia a dia junto, né? O produtor Ramiro Cerutti também preside a associação e é um cabanheiro que investe alto na qualidade do rebanho ovino. Está acostumado a ganhar prêmios nacionais. A Cabana da Divisa, não por acaso, é tricampeã do ranking nacional de ovinos. Esta é a sala de troféus da Cabana da Divisa, aqui no interior do Rio Grande do Sul. São mais de 10 mil troféus conquistados ao longo de 45 anos de investimento no setor da ovinicultura. E havia uma expectativa esse ano de que esta sala tivesse a conquista de outros. Mas, com o cancelamento da Expo Inter, esta expectativa foi adiada para mais adiante. Uma alternativa de negócios para os expositores será uma feira que está sendo montada no mesmo período da Expo Inter, no próximo mês de setembro. Por enquanto, os ovinos que estavam prontos para serem expostos saíram do confinamento e estão no campo. Comercializar um grande campeão de uma Expo Inter, ele tem um determinado valor. E aí comercializar um grande campeão de qualquer outra exposição do interior do estado, ou até propriamente essa que estão bolando agora nesse momento, aí não é a mesma coisa, não tem a mesma história e nem a mesma rentabilidade para nós. Né? Os setores da indústria, especialmente da ovinicultura, esperam agora a realização de eventos paralelos para poderem compensar os negócios que seriam realizados durante a feira que foi cancelada. E uma dessas expectativas está centrada exatamente na realização de leilões virtuais. Do Rio Grande do Sul, João Veríssimo. Bom, no interior do Mato Grosso do Sul também tem feira confirmando que foi
né, não vai acontecer, na verdade, acabou sendo cancelada, é o caso da feira de Aquidauana, aqui no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Quem fala sobre o assunto é Tatiana Scaff, do Sindicato Rural de Aquidauana, que explica que não vai ter feira, mas eles vão trabalhar pela próxima feira, pela próxima exposição. Hoje eu venho compartilhar uma notícia que, infelizmente, não estava em nossos planos e que não tivemos outra alternativa. Devido às preocupações com o Covid-19 e conforme as orientações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, da Organização Mundial da Saúde e de outros órgãos de saúde, decidimos cancelar a exposição como medida preventiva. A pandemia abalou principalmente a economia, o que nos impede de obter patrocinadores, parceiros e expositores para conseguirmos realizar essa grande festa. Contudo, a diretoria avalia que a não realização do evento este ano pode ser uma oportunidade para melhorar a infraestrutura do Parque de Exposições para a Expoac de 2021. O projeto inicial é conseguir recursos para a reforma, que consiste desde a pintura do parque, parte elétrica, paisagismo, até a reforma e modernização de alguns prédios. A ideia é que a população de Aquidauana tenha um novo parque no ano que vem. Essas reformas são o início das transformações que queremos para a edição do ano que vem, que inclui ainda novos parceiros, nova programação e, com certeza, bons negócios. Afinal de contas, o agro não para. O agro não para. Um grande abraço a Tatiana Scaff, do Sindicato Rural de Aquidauana. Não vai dar para ter a Expoac 2020, mas 2021 vai dar tudo certo e vai ser uma feira ainda melhor, ainda maior.